Olá, meus amados irmãos, graça e paz, estamos de volta com o nosso Porções Diárias da Palavra, podendo chegar até você mais uma vez, nossa breve meditação bíblica, e estamos refletindo sobre perguntas que nós encontramos na Bíblia. E para hoje, nós encontramos uma pergunta em 1 Reis, no capítulo 18, no versículo de número 21, né? 1 Reis 18, 21, você pode abrir a sua Bíblia, pode acompanhar, ou você pode ler depois, mas esse texto traz uma pergunta para nós, quando assim está escrito. E Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, mas se Baal, segui-o. Aqui está esta pergunta: até quando? E eu gostaria de chamar a sua atenção. Este é o momento em que Elias está no Monte Carmelo, ele reúne os profetas de Baal, o povo de Deus estava contaminado, estava envolvido pela idolatria, e eles, diante dessa realidade, né, que começava na casa do rei, passava pelos profetas, sacerdotes, chegava então ao povo, estavam envolvidos pela idolatria. E Elias, então, como o grande profeta, ele chega diante ali daquelas pessoas, diante daquela multidão, né, diante de todos que estavam ali esperando que acontecesse alguma coisa, porque Elias os convocou para que se reunissem ali no monte, e Elias, ele apresenta esta pergunta: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Até quando que vocês ficarão divididos entre esses dois posicionamentos? E eu gostaria de chamar a sua atenção que esta pergunta, até quando, é uma confrontação ao povo a respeito de uma vida passiva e principalmente tomada pela idolatria. Elias queria que, na verdade, ele estivesse recebendo o impacto dessa pergunta para que pudesse fazer uma avaliação, estarem vendo, né, o caminho que eles estavam seguindo. Eles não tinham nenhuma preocupação em relação a adorar outros deuses, outras imagens. Eles não tinham qualquer preocupação em relação a viver pautado nessa situação, né, em relação à questão da idolatria. Eles estavam envolvidos por isso, estavam tomados por essa realidade. Assim, então, diz para nós o texto que havia uma ação de idolatria em toda a nação de Israel. Começava no rei e se estendia por todas as famílias. Eles carregavam uma medalhinha no peito, né, um cordão que carregava uma imagem de uma deusa. Havia a adoração dos cultos a Baal ali, né, o deus da fertilidade, a busca pela prosperidade, a busca pelos benefícios, e o povo estava totalmente corrompido e contaminado. E Elias, então, com a pergunta, ele faz uma confrontação. Uma segunda questão que podemos considerar é que a pergunta de Elias, até quando, era também para que pudesse haver uma tomada de decisão. Eles deveriam se posicionar. E ele então está dizendo: olha, se o Senhor é Deus, vamos seguir, né, o Jeová. Se Baal é Deus, vamos seguir então Baal, vamos ver quem é o Deus verdadeiro. Elias, ele está chamando o povo para uma decisão, para uma tomada de decisão. Podemos quase dizer assim: é impossível servir a dois senhores, é impossível amar a Deus e amar a Baal, é impossível viver com um pé lá, um pé cá, é impossível caminhar dessa maneira. É preciso se posicionar. Esta foi a mensagem de Elias, a confrontação de Elias, o chamado de Elias, o convite de Elias para o povo de Deus. Devemos considerar que Elias queria que fosse desvendado, né? Na verdade, que eles tivessem a oportunidade de verem que eles estavam sendo enganados, estavam no caminho mau, estavam numa situação equivocada, estavam sendo iludidos. E Elias então diz: olha, vamos ver quem é o Deus verdadeiro. E aí ele propôs lá aquele sacrifício para que pudesse então clamar ao Deus verdadeiro, que respondesse com fogo. Os profetas de Baal, né, clamaram lá, os 400 profetas de Baal clamaram, gritaram, espernearam, fizeram tanta coisa e não aconteceu nada. Ficaram várias horas clamando e buscando, não aconteceu nada. Elias mandou jogar água no holocausto, mandou jogar água no holocausto, e depois então
diz a palavra de Deus que Elias se ajoelhou, ele orou e ele pediu a intervenção de Deus. E Deus respondeu com fogo sobre aquele sacrifício e o povo então começou a cantar: Senhor é Deus, o Senhor é Deus, e aqueles profetas de Baal foram destruídos. Queridos, o que nós podemos aprender com isso? Com esse texto, com essa história, com essa realidade. Eu quero chamar a sua atenção para que você seja encorajado, fortalecido pela palavra de Deus, mas principalmente que ao ser confrontado que é impossível servir a dois senhores. É impossível você querer andar com Deus e andar no caminho longe da presença de Deus. É impossível você querer agradar dois senhores. Jesus disse isso. Jesus falou a respeito de amar a dois senhores ou servir a dois senhores, dizendo que isso é, na verdade, impossível. Também é necessário uma posição firme. É necessário uma posição firme. E Elias estava dizendo isso, né, que é preciso fazer uma escolha. No livro lá do Apocalipse, nós encontramos uma queixa de Jesus contra a igreja de Laodiceia, quando ele diz: vocês não são quente nem frio, vocês são morno. E Jesus falando que era necessário tomar uma posição. Seja dizer: eu creio em Deus, eu creio em Jesus, eu vivo com Ele e para Ele. Ou dizendo: eu não quero saber de Deus, não quero saber de nada que diz respeito a Deus. Então se posicione, que você se posicione. Não tente viver querendo agradar a Deus e ao diabo, porque isso é impossível. Apenas um, que deve ser o Senhor da sua vida. Que você se posicione, que você escolha, e que a sua escolha seja o Senhor. Que você escolha Jesus, que você escolha viver com Jesus, caminhar com Jesus, exaltar e glorificar Jesus. Que assim seja, não é que você se posicione. Não deixe que essa pergunta fique sem resposta, mas que você demonstre confiança em Deus, convicção da palavra de Deus e principalmente convicção da sua escolha. Que assim Deus te abençoe, juntamente com toda a sua casa. Vamos orar? Querido Deus, Senhor amado, nós queremos aqui juntos agradecer. Eu quero pedir ao Senhor para que nenhum dos meus amados, queridos irmãos, e qualquer pessoa que ouvir, Deus, esta palavra, fique na dúvida. Deus, que o Senhor não deixe, Deus, de forma alguma caminhar, Deus, iludido, Deus, por caminhos alternativos e até mesmo pela mentira de que é possível andar por vários caminhos e eles levarão a Deus, Pai. Pelo contrário, que cada um faça uma escolha definitiva, uma escolha consciente, uma escolha voluntária de poder caminhar e seguir ao Senhor Jesus, viver para o Senhor Jesus. Eu te peço que o Senhor seja conosco. Deus, que o Senhor encontre pessoas que de fato sejam convictas na escolha para viver e amar o Senhor Jesus. Pedimos a Deus e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Meus amados, nós assim estaremos continuando, né, com nossas meditações, principalmente sobre perguntas na Bíblia. Grande abraço para você. Deus te abençoe. Fique com Deus, fique na paz.